Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Andréia, pastora, eu sou psicanalista, clínica, agora sou sexóloga com certificado, gente. Estou fazendo especialização de transtorno de personalidade, também de infanto-juvenil. Sou casada, 32 anos, tenho 4 filhos, 8 netos, amo cuidar de pessoas, amo estar aqui na live com vocês. E essa sou eu, Andréia Rodrigues. Para quem não me segue ainda, comece a me seguir, né? Eu sei que tem amigos da Priscila aí. Compartilhe essa live, povo. É uma live bem aproveitosa, que nós vamos falar de assuntos que quase não é falado, sobre o narcisismo. Então, é muito interessante. Você que não sabe o que é o narcisismo, vamos estar falando hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Domingos, tá? Eu sou psicanalista cristã, sou professora de formação, sou psicoeducadora, psicopedagoga. Trabalhei bastante aqui em País na área do narcisismo, né? A especialização em narcisismo, ansiedade, depressão, entre alguns outros transtornos, tá, gente? Também sou casada, né, há 25 anos. Eu acho bonitinho que toda live a pastora fala, né? Sou casada, eu acho bonito. Ela lembra disso, eu sempre esqueço. Mas, enfim, eu sou casada há 25 anos, tenho 2 filhos, né? E sou serva de Deus aí acima de tudo, certo? E hoje nós vamos falar sobre narcisismo. Já quero entrar com vocês aqui. Não é fazer propaganda, não, mas fazendo propaganda, né? Aqui esse Sim, livro vamos aproveitar. eu acabei de lançar esse livro aqui, que é Narcisismo e a Visão Espiritual. Aí tem uma vírgula e é Como Demônios na Terra. Então, é um assunto bem polêmico, intenso e necessário, tá, gente? Eu penso que esse tipo de assunto aqui deveria ser dado até nas escolas. Porque o que tem, a gente acabou de passar aí pelo Setembro Amarelo, né, André? E Sim. o que tem de gente, né, tirando sua própria, né, vida e tudo por conta de relacionamentos narcisistas, né? Então a gente é um assunto que tem que ser, né? Tem que ser comentado, sim. Não podemos abrir mão de comentar esse assunto, não, de maneira alguma, né? Andréia, Ô, Pri, tá chiando. Aí, tem oi. alguma coisa aí que tá fazendo chiar no Instagram. Deixa eu ver o que é. Peraí. Aí, Melhorou? Vê aham, se sim, melhorou. Melhorou? sim, melhorou. Tá, então eu vou colocar aí aqui. Pronto, vamos ver se a gente consegue manter assim para não ficar desagradável para as pessoas, né? Se Sim. voltar, vocês me avisam. Tá um pouco escuro aqui, eu não sei porquê, eu vou até pedir para eles ligarem aqui minha lâmpada aqui, que é mais forte, para também não ficar ruim para vocês, né, gente? Eu mesmo vou ligar, peraí, gente, rapidinho. É isso aí, gente. Não Nós adiantou muita coisa, não. estamos começando a fazer essas lives, cada dia melhorando um pouco mais, para que seja melhor para vocês também escutarem, ouvir, nos ver. Mas nós vamos se acertando aí, vai ficar bom. Já está ficando bom, né, Priscila? Tá melhorando, já estamos melhorando. Bom, e aí, André? Vamos Como que é lá, essa Pri. questão do narcisismo? Eu acho que tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Eu tinha, ainda tenho, viu, Pri? Ainda tenho muitas dúvidas. Mas eu quero aprender um pouco mais hoje com você. Então, vamos lá. Priscila, o que que é o narcisismo? Já Eu acho teve. que a cortina fechada é melhor. Tá bom É, assim. quer falar, tá feio lá atrás. Você já teve algum paciente narcisista que você lembre? Já, É? já tive. E Sim. aí? Como é que foi esse Pensar. sofrimento? É assim, que a pessoa narcisista, ela não reconhece que ela é um narcisista, né? Então, assim, é bem desafiador cuidar de pessoas narcisistas. Ela precisa reconhecer que ela é uma narcisista, querer ajuda para poder mudar, melhorar em algumas coisas, né? É. O narcisista, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, perigosa, né? Que a gente faz uma confusão muitas vezes, né? Não é que é uma confusão, existe sim a distinção, mas em determinadas situações é bom a gente generalizar um pouco, tá? Eu costumo dizer que
Ih, tem bastante comentário aqui, olha que legal. No YouTube, já leio já, tá bom, gente? Mas enfim, eu costumo dizer que narcisista, lógico que não são todos, né? Acho que melhorou a iluminação, né? Alguns deles beira a psicopatia aí, né? Narcisistas, assim, alguns deles, se você for parar para analisar, eles são meio que psicopatas covardes, sabe? Se ele não tem a coragem de, né, tirar a vida de alguém, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, né? Mas, em compensação, ele mina essa pessoa, ele suga essa pessoa aos poucos. Então, ele vai, né, tirando a vida, a força dessa pessoa aos poucos. Então, ele pode não chegar ali e atirar e tal, ferir a integridade física dessa pessoa, mas ele mina a força dessa pessoa, a saúde mental dessa pessoa, tanto que acaba sendo seis, né? Trocando seis por meia dúzia. Só é um homicídio mais lento, vamos dizer assim, né? Sim. Então, tem essa complicação. Então, a gente tem que entender também, tá? Na nossa realidade, é um assunto que está em alta, porém, é um assunto também delicado, que a gente tem que entender que nem todo mundo é narcisista. Às vezes, a gente está lidando com uma pessoa que é traumatizada, né? Tô lidando com uma pessoa que é ruim também. Existe isso. Nem todo mundo é narcisista. Muitas vezes a pessoa só é ruim mesmo, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Mas vamos lá, André. Eu gostaria que você fizesse perguntas para eu não falar mais do que devo e acabar não esclarecendo, né? Aquilo que a maioria das pessoas às vezes tem curiosidade. Tem pergunta para fazer? Depois Olha, deixa eu olhar aqui. antes de eu fazer alguma pergunta, tem o Leonardo aqui no YouTube. Eu não consegui interagir aqui, que eu preciso ver como que faz para interagir. Ele está falando se aceita relatos. Está perguntando aqui se pode colocar relatos aqui sobre o Sim, pode sim. narcisismo. É. Né? Então, pode colocar, Leonardo. Nós vamos estar vendo aqui, ó. Ele colocou assim também. Tudo começou para mim no dia 13 de agosto, quando minha namorada narcisista começou a ter sonhos com entidades. Eu vi vultos em casa, tem uma foto que fiz dela, cujo espelho apresenta uma figura de demônio. Olha só, Misericórdia. geralmente as pessoas falam que narcisista é mais homens, né, Priscila? Mas não tem essa de ser mais homens, tem mulheres também. Pri, eu acho que você poderia começar falando o que que é o narcisismo para as pessoas que não sabem o que que é narcisismo. Tá. O narcisismo, primeiro de tudo, vamos deixar bem claro: todos nós temos características narcisistas, certo? Todos nós. Porque se você parar para analisar, para resumir o que é o narcisismo, todo mundo tem um pouquinho. A diferença é ter características narcisistas e ter o transtorno de personalidade narcisista. Essa é a diferença, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar o cuidado de não sair por aí, né, dando diagnóstico para todo mundo. Eu tô num relacionamento abusivo, então ele ou ela é narcisista. Então, o narcisismo em si, ele tem 9 critérios de acordo com o DSM, tá? O DSM, para quem não sabe, é uma espécie de manual, é uma espécie não, é um manual com códigos de doenças, certo? Tudo quanto é tipo de doença. Então, de acordo com o DSM, tá? Esse indivíduo ele tem 9 características. O narcisismo ele tem 9 características. Porém, se uma pessoa ela tiver 5 dessas 9 características, ela já é considerada narcisista, certo? Também existe uma divisão entre o narcisismo. Existe o narcisismo maligno, o narcisismo grandioso e o narcisismo oculto. Então, se você é uma coisa impressionante, assim, sabe? Assim, chega a ser fascinante. Porque se você pegar, vamos supor, um narcisista oculto e você pegar outro narcisista oculto, vai parecer que é irmão gêmeo. Parece que eles foram feitos assim em linha de produção, sabe? Em massa. Porque o modus operandi deles é muito parecido. Então, o narcisista ele é muito parecido com outro narcisista. O que vai mudar só é o tipo de abordagem que ele vai fazer. Então, dentro desses 3 perfis, a gente tem que entender. O narcisista oculto geralmente é aquele narcisista mais vitimista, né? O maligno já é aquele que beira aí a psicopatia. Ele pode tá ferindo, tá machucando alguém aí sim. E o narcisista grandioso é aquela pessoa, né, exibida, pessoa que é arrogante, que acha que ela é melhor do que os outros, certo? Mas em resumo, de certa forma, o narcisismo ele envolve características como orgulho, excesso de ego, soberba, egoísmo, falta de empatia. Todos nós temos essas características. A diferença é que o narcisismo, isso é surreal. Isso é no máximo do máximo, tá?
e ele não tem arrependimento. E isso é que é pior de tudo. Então, se eu tenho uma atitude ruim com o próximo e eu sou confrontado, principalmente se a gente levar isso pelo âmbito espiritual. Se eu sou confrontada pelo Espírito Santo, eu tenho arrependimento. Agora, o narcisista, ele não vai ter, tá? Não existe, só se Deus realmente tiver um trabalho e quiser que essa pessoa seja curada, porque nem ele quer a cura, porque ele não sabe que ele é narcisista. Ele acha que é sempre os outros que são o problema, nunca é ele, né? Então, o narcisismo, assim, vamos supor se acabasse essa live aqui agora, o básico do básico seria isso. Mas é uma coisa, gente, é uma coisa, assim, muito intensa, tá? Então, assim, quem quer aprender realmente, façam cursos, leiam livros, não fiquem só em vídeos, né, em lives, exatamente por isso, porque é uma coisa muito rica de informações. É um transtorno de personalidade, não é um jeito de ser, é um transtorno. Sim, e assim, a pessoa narcisista, ela não vai se aparecer como uma narcisista, né? Exatamente. É como se tivesse uma máscara, né? De repente, é como se ela tivesse uma máscara, como se fosse uma pessoa normal, né? Olha, parece que tá branquinho, sem nada. De repente, conforme ela vai tendo contato com a pessoa, a convivência, ela muda, É, exatamente ela isso. se transforma, né? E as pessoas só vai ver depois que ela já tiver com o vínculo, que ela vai começar a perceber. É, Então, assim, você falou aqui, né? Tem o oculto, tem o maligno e o grandioso. O isso. oculto. Vamos falar um pouquinho do oculto. Ele é o vitimista, sempre ele que é o coitado, e sempre é os outros que fazem as coisas. Fala um pouquinho sobre o oculto. É isso mesmo. Ele sempre, o vitimista, ele sempre os outros que fizeram mal para ele, tá? Geralmente aquela pessoa que adora um tipo de doença, tá sempre doente, sabe? As outras pessoas falam para ele assim: ah, ele fala, por exemplo, ah, tô com um problema, tô com dor no braço. Aí a pessoa pega e fala para ele assim: ah, você já toma um anti-inflamatório tal, eu também tive, né? Ajudou. Não, não, eu não posso, que eu tenho alergia a esse remédio. Ele vai inventar 10 problemas para cada solução que você der para ele. Olha Tá? só. Ele é pessimista em extremo, tá? Ele não quer solução, ele quer alugar o seu ouvido para você se compadecer dele, para você ter dó dele. Tá? Por exemplo, se uma mãe que o filho está internado, ela vai chamar atenção para ela, não para o filho. Ela está sofrendo, sabe? Ela está desesperada. Não é o filho que está lá nas últimas, morrendo, seja lá o que for, não. É ela, né? É ela que é a pobre coitada da história. Então as pessoas não fazem ideia que é uma pessoa narcisista. Exatamente por isso que diz oculto, né? Porque ela é tão boazinha, coitadinha. Ela é tão vítima da vida, sabe? Como que ela vai ser narcisista? Só que a família dela conhece a máscara real dela, tá? Assim, desculpa o termo, né? Lá fora ela é uma pobre coitada, mas dentro de casa ela é o cão em pessoa. Ela, quando eu falo, é ela a palavra narcisista, tá? Não tô nem falando nem do sexo masculino nem feminino. Tá? Então, estou generalizando. Então, nunca vai ser assim, o tipo de pessoa que os outros vão bater o olho, vai falar, nossa, ela é narcisista. Não, nossa, coitada, o marido faz isso com ela. Coitada, a esposa faz isso com ele. Sabe? Vai ser sempre a pobre coitadinha, vítima das outras pessoas. E ela tem poder de fazer as outras pessoas acreditarem que realmente ela é a vítima e o outro que é o culpado. Tá? Sim, ela Então, sempre vai, a vítima vai sempre se sentir culpada. Ai, que a sim, culpa foi minha, o problema foi eu, né? Ele tá certo, eu não devia ter feito isso. Geralmente é assim, né, Priscila? Sempre a vítima se sentir culpada. Fica se sentindo até mal por alguma coisa que aconteceu. Geralmente também tem muito relacionamento que uma pessoa é narcisista, né? Geralmente. Geralmente mais é o homem, eu imagino. O que que você sim. me diz nos relacionamentos? Mais é os homens ou as mulheres? Especula-se que aí, em média, 75% seja homens e 25%, né, sejam mulheres. Né? É muito comum, por exemplo, uma mulher que o pai é narcisista ou a mãe é narcisista, é muito comum ela se envolver com um homem narcisista. Muito, muito comum mesmo. Quase 100% de certo.
tá? Se ela se curar, né, de tudo que ela passou ali na infância com o pai, ou com a mãe, ou até às vezes até com os pais, até os dois são narcisistas, né? Se ela se curar, aí ela acaba rompendo esse ciclo. Mas geralmente são coisas que vêm de famílias, sabe? O vô era narcisista, a avó era narcisista. Dificilmente você vai pegar, por exemplo, um personagem, uma pessoa que é narcisista e o tio é que é narcisista, sabe? O primo é que é narcisista. Não, geralmente é sempre esse parentesco de primeiro grau. Geralmente sempre é pai, né, mãe ou vô ou avó, né? Tem alguns comentários aqui no YouTube. Aqui, ó. Eu ouvi uma frase que o narcisista não é narcisista com todos, só com quem aceita os abusos. Sim e não. Ele realmente, a pessoa, né, a vítima ou a presa que aceita isso é muito pior, muito intenso. Mas não quer dizer que ele também não sugue de outras pessoas, né? Ele suga também. Só que pode ser que não tenham tantos prejuízos assim quanto a própria pessoa ali que ele pegou para Cristo, pegou para a vítima mesmo. Como, por exemplo, vamos partir, por exemplo, o narcisista, eles têm algo que chama triangulação, que eles gostam de estar fazendo, tá? Triangulação. O que é a triangulação? Triangulação é quando ele envolve outras pessoas, né? Outras pessoas em volta para quê? Para poder corromper. Tem uma pergunta, como que é? Costuma ser sim, minha querida. Infelizmente, sim. Pode ser geracional, sim. Isso é terrível. Por isso que envolve também muitos âmbitos espirituais, tá? Então, nessa triangulação, por exemplo, se é um casal. Esse casal ele tá ali o relacionamento estremecido, ele já tá na fase do descarte, ele já tá descartando ela, não quer mais, tá acabando e tal. O que ele vai fazer? Ele vai denegrir a imagem dela para outras pessoas, vai usar essas pessoas contra ela. Então, quer dizer, não são pessoas que estão sendo vítimas dele, vamos dizer, no dia a dia, mas são pessoas que são ferramentas para ele para poder atacar ela. Por exemplo, ele se faz de bonzinho, qualquer coisa do tipo, daí aquelas pessoas falam, nossa, como que pode a fulana fazer isso com fulano? Sabe? Ele joga aquelas pessoas, né, contra. Eu falei triangulação, perdão, isso é macacos voadores. Eu troquei os nomes aqui. Triangulação é outra coisa. Triangulação é quando, por exemplo, eu sou narcisista, por exemplo. Aí eu pego e falo pra Andréia assim, você viu a fulana? A fulana é uma psicanalista, ela é que é boa mesmo, sabe? Você viu... Ainda mais se eu tiver um contato direto com a Andréia, né? Vamos supor aqui que seja, sei lá, irmãs, nós somos irmãs. Aí eu pego e falo da outra irmã, você viu a fulana? Viu como ela tá magra? Nossa, ela é que tá magra, ela é que tá bonita. Sabe, quando eu jogo uma pessoa contra a outra, né? Fazendo está dando delay no áudio. Daí realmente o YouTube tem essa dificuldade. Pode acontecer isso. Ele acaba jogando uma pessoa contra a outra pessoa nem sabe que foi citada, né? Mas ele acaba comparando uma pessoa com a outra para poder estar humilhando aquela pessoa que ele tem a vontade de estar oprimindo ali no caso, né? Sim. Tá dando eco? Gente, eu já tirei aqui, vou tentar afastar um pouco mais aqui, mas eu acho que é o ventilador. Parece que é eco, mas não é, acho que é o ventilador. Certo? É basicamente isso, né? A questão da triangulação e na questão dos macacos voadores. Está Vamos conosco lá, a Andréia? psicóloga Paula Bonfim, a paz do Senhor, minha querida. Está também a Sabrina, a Kelly, a Cleide, né? A Cleide também é psicanalista, o Misael, a Drica, quem mais? Antônio, tem várias pessoas com a gente aqui no Instagram. Né? Gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser relatar alguma coisa, coloque aí nos comentários. E aqui o Leonardo, que falou se podia colocar o relato, que eu já comecei a falar o relato dele ali, ele colocou assim, até esse início, em agosto, eu nem pensaria ser narcisismo. Depois desse período conturbado, eu fui pesquisar e passei pelo ciclo de eu não sei se ele escreveu certo. Love bomb. Isso. Sim. Depreciação e descarte. Ela fazia tratamento de silêncio. Aí aqui também ele colocou, né? Comentários depreciativos, desfarela, minimiza os erros dela, invalida as minhas críticas e necessidades afetivas. Mostrava triangulação que você falou, né?
Sim. Ela se achava mais linda e quando se apresentou para mim, parecer ser uma moça super de boa, de família da Batista. As coisas só apareceram depois do Love and Boarding inicial. Ela rouba o tempo livre seu e diz que você tem culpa de não fazer algo, por exemplo, largar a academia. Então, assim, ela culpava. Olha, ele relatou várias coisas que você já falou aqui. É. Aí Love aqui tem o bomb, José também. Eu pode ouvi falar. uma frase, que narcisista não é narcisista com todos, só com quem aceita os abusos. É o que a Aí gente já depois, leu agora há pouco. sim, exatamente. Ela se apresenta muito bem para os outros e você até a máscara cair. É. E eles ficam furiosos se você desmascarar. É verdade. A minha ex terminou comigo sem me dizer, pois me mantinha como, acho que namorado. E postava indiretas as coisas sobre mim, nos status do WhatsApp e Insta, mas me bloqueou para eu não ver, para ele não ver. Então, Meu assim, o que Deus, que você não você me sabe a diz? sorte que você teve, homem. Pode falar, tô brincando. Não, o que que você me diz desse relato aí que ele falou dessa namorada dele? Esse love bomb que ele tá falando, ele é assim, é muito interessante, gente, a dinâmica do narcisista, por isso que eu falo que chega a ser até fascinante, né? Eu sei que para uma pessoa que foi vítima ou é vítima, quando fala assim que é fascinante, a pessoa fala assim, é porque não é com você, né? Não, gente, eu já fui vítima de narcisista, tá? Por isso que eu entrei, por isso que a gente, é um dos motivos que a gente entrou nesse meio, tá? Então, eu entrei para a vida da terapia, para o mundo das terapias, da psicanálise, exatamente porque eu fui vítima de narcisista, tá? Então, eu entrei para esse mundo para me ajudar a curar e decidi ajudar outras pessoas. Então, o Love Bomb, ele é da seguinte maneira. No começo, primeiro de tudo, vamos desmentir algumas coisas. Muitos relatos aí, né, dizem que Love Bomb ele demora em média 4 meses. Não existe tempo específico para Love Bomb. Vocês já vão entender o que é Love Bomb. Não existe tempo, porque cada presa, né, cada vítima é uma e cada narcisista é um. Então não existe um tempo específico para isso. Tá? Love Bomb é o tempo da conquista. O próprio nome já diz, é uma enxurrada de amor, é uma bomba de amor. Então, quando esse narcisista encontra com essa vítima, apesar que eu não gosto dessa palavra, mas vamos usar vítima, né? Quando ele encontra com ela, e é ela que ele se interessa, né? Que já é outra questão. Às vezes, geralmente são pessoas muito empáticas, as vítimas, tá? São pessoas codependentes, né? Pessoas muito sensíveis, pessoas que estão feridas, já vieram de outros relacionamentos, principalmente de relacionamentos narcisistas. Então, ele tem a capacidade de fazer uma leitura dessa pessoa, tá? Ele tem essa capacidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura, vai ver que essa pessoa é uma possível vítima para ele, né? Então ele vai investir nesse relacionamento com o Love Bomb. Esse Love Bomb, ele vai ser o melhor cara do mundo, sabe? Vai dar flor, ele vai dar bombons, ou ela vai ser a mulher dos sonhos dele, sabe? Tudo que essa pessoa não teve, ele vai dar para essa pessoa. E aqui é que pega uma das questões mais interessantes, tá? Ele e ela, né? O narcisista, ele vai suprir a necessidade 100% dessa pessoa. Se essa pessoa foi criada em um ambiente onde ela só via coisas do tipo: você não vale nada, você é burro, burra, você não presta, ninguém nunca vai te amar. Se ela veio de um ambiente como esse, tá? O narcisista ele já identifica isso nela, já identifica que ela é uma pessoa sofrida. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o oposto. Você é a mulher da minha vida. Eu nunca vou achar ninguém como você. Você é perfeito, você é perfeita. Para quê? Para poder encher aquela pessoa. Ele vai suprir a necessidade daquela pessoa, né? Que a gente chama de suprimento. Então ele vai dar o suprimento. Ele vai alimentar aquela pessoa que nunca teve amor antes. Então ele vai encher essa pessoa de amor. Quando ele enche essa pessoa de amor, percebe bem, olha só o detalhe interessantíssimo, tá? Quando ele enche essa pessoa de amor, ele não é ele. Ele está fingindo ser alguém. Então, ao final das contas, a vítima ela não se apaixonou por ele, ela se apaixonou por ela mesma. Porque se ela é uma pessoa que gosta, por exemplo, sei lá, de flor, ele não gosta, ela gosta. Então ele dá flor para ela, então ela gostou de uma característica que não está intrínseca nele, está intrínseca nela. E assim por diante, todas as características. Então ele espelha ela.
né? Ele espelha ela, espelha não. Ele espelha ela. A gente tem essa capacidade, tá? Todos nós espelhamos uns aos outros. É assim que a gente desenvolve, é assim que a gente alcançou a civilização, né? Assim que a gente, como ser humano, cresce, melhora ou até piora também. Então, eu com a convivência com a Andréia, eu acabo espelhando ela. Eu com a convivência com meu esposo, com meus filhos, eu espelho eles. Então, por isso que é tão comum, né? Às vezes, por exemplo, no relacionamento, um ter os trejeitos do outro, né? O marido, às vezes, tem os costumes da esposa e vice-versa. A gente espelha o outro, desde do nosso nascimento. Né? O pai fala papai, a mãe fala mamãe. É assim que a gente aprende, por espelhamento. Tem essa capacidade. E o narcisista, ele faz isso. Ele espelha a vítima. Então, ele identifica, ela gosta disso, ela gosta daquilo. Então, eu vou suprir, vou encher ela com tudo que ela gosta. Quando ela, né, tá super envolvida, apaixonada, aí ele vai e puxa o tapete dela. Aí já, né? Aí já não é mais, né, o love bomb. Aí já envolve outras fases, né? Aí é a fase de suprimento, mas é a fase de suprimento dele, no caso. Ó, até aqui eu te dei tudo, agora é você que vai me dar. É, Olha né? só, né? Meu Deus, que coisa, né? É É, insano. é como eu falei, né? Tá com a máscara de bonzinho, um bom menino, né? Ou boa menina, de repente, É, gostei disso aí que você fez. Deve ser bom pra palestrar com isso daí. É. sim, sim. Então é isso mesmo, né? A pessoa ela se faz ter uma pessoa que ela não é, e de repente ela mostra realmente quem ela é. E aí já, querendo ou não, se não tiver cuidado, já é tarde, não tem como sair. A pessoa se torna codependente dessa pessoa. Porque, e é assim também, quando a pessoa começa a desconfiar que ela já não é mais a mesma, que ela quer sair, o narcisismo aí ele já começa a ser bom de novo, né? É. Para ela falar assim, ah, não, ele é um bom homem, uma boa mulher, né? Só foi, perdeu a cabeça, ou né, se estressou, porque Foi ela uma começa a ver que fase. não. Aí começa a ver que ele começa a querer não soltar, não deixar ela escapar. Sim, Não, não deixar ela escapar, né? Porque senão, se ela escapar, ele perdeu, como se fala, como se diz a palavra? Sumiu. Não é, eu não ia falar vítima, a vítima, mas uma pessoa que ele está ali manipulando. Sempre o sim. narcisismo também, e nem pais narcisistas, eles escolhem sempre uma pessoa também para poder estar dominando. Sim. É É a uma reação. dinâmica interessante e triste a dinâmica dos pais narcisistas. Porque a gente fala, é muito moda a gente falar de relacionamentos amorosos, né? Tem algumas pessoas aí que estão falando no YouTube e depois no Instagram aí, pra gente não esquecer. A gente já responde vocês já, tá, gente? Mas a dinâmica dos filhos, dos pais narcisistas, ela é terrível, por quê? Porque, vamos supor, só um exemplo, né? Mas vamos supor que esse narcisista, ele tem 3 filhos, tá? Um filho vai ser sempre o invisível, aquele que só existe, não fede nem cheira, tá? O outro filho, perdão, vai ser aquele filho que é pego para Cristo, que a gente fala, apesar que eu não gosto dessa expressão, né? Mas é aí a ovelha negra da família. É aquela pessoa que ele vai tentar jogar todo mundo contra ele, que não presta, não vale nada, e tem o filho preferido. Só que o filho preferido, apesar da ovelha negra, né, ser tão, sofrer tanto, né, sofrer tanta rejeição, tanto desprezo, e o filho invisível ser invisível, no pior de tudo, na verdade, quem sofre mais é o filho preferido. Porque o filho preferido, ele já é preferido porque ele, entre aspas, ele é o mais fraco, ele é o mais fácil de ser manipulado. Então o pai gruda nele, o pai ou a mãe gruda nele e fala: Ah, você é o meu filho preferido. Ah, eu amo mais você. Você é o filho que mais me respeita. O filho que mais é bom para a mãe, bom para o pai, e coisas do tipo, e enche aquele filho. Só que é o filho que se forma geralmente no que o pai ou a mãe quer. É o filho que casa com quem o pai ou a mãe quer. Né? É muito comum esse filho casar e depois, principalmente se for mãe, a mãe lá na casa dele se meter, né? Ser aquela sogra do balacobaco, né? Que se intromete, que perturba a vida do filho, da nora. E o filho, muitas vezes, ele não vai ter essa força para poder falar que não. Então, a mãe vai se intrometer e vai acabar com o relacionamento dele. Então, existe essa dinâmica, tá? De filhos preferidos, filhos que não fazem. Não tem efeito nenhum, e tem os filhos que são os mais rejeitados.
Geralmente, esses filhos, que são os filhos invisíveis, são os filhos que sabem que o pai ou a mãe são manipuladores, que percebem, que entendem a dinâmica, entendem a situação, mas eles preferem ficar na deles. Então, eles não vão contra, eles só ficam na deles. Agora, a ovelha negra não. A ovelha negra é aquele filho que fala: não, não quero, não vou, não posso, não gostei dessa situação. Ele não aceita. Então, o pai ou a mãe faz parecer o tempo todo que ele é um filho que ele não presta. Né? Não é o comportamento do pai ou da mãe que é um comportamento ruim. É ele que é um filho ingrato, um filho que não dá valor no pai, um filho que não dá valor na mãe. E o outro é maravilhoso porque o outro é o fantochinho dele. Né? Por isso que por isso não, um dos motivos, né, gente? Não vou ser categórica, mas é muito comum a gente ver, e a gente que vê de fora muitas vezes fica revoltado, porque às vezes vê idosos, eu não tô falando que é certo, tá? Eu estou falando que é comum. A gente vê idosos, às vezes, abandonados nos asilos, né? E a gente fica revoltado. Como que pode as famílias abandonar os filhos, não sei o quê, mas a gente não sabe quem foi essa pessoa durante a vida dela, né? Mau caráter também envelhece, narcisismo também envelhece. Então, não quer dizer que todo idoso abandonado foi. Não, não é isso. Mas a gente sabe que existe essa dinâmica. E, em contrapartida, também tem os filhos que são narcisistas, então por isso que abandonam também, tá? Mas é muito comum você ver pessoas aí na velhice sendo abandonada porque foi abandonada porque ele foi um demônio para a família dele, né? A vida toda. Então, isso pode acontecer sim. E assim também, você falou de filhos, né? Geralmente, quando tem pais narcisistas, sempre vai ter um filho também que pode ser que seja mesmo narcisista. Por quê? Porque ele aprendeu, Sim. se espelhou, né? Tem um espelhamento, como você estava dizendo, repetição, né, de padrão também. É. Então, é comum de... Pô, Priscila, eu estava pensando aqui agora. Você acha que toda família tem um narcisista? A pergunta que ela me faz, meu Deus. Eu não sei, gente. O que eu sei é que é muito mais comum do que se imagina, mas também não quer dizer que é o que eu falei. A pessoa é ruim, ela é narcisista, né? Mas se você pegar a Bíblia, nossa, agora eu não me lembro onde que é. Eu acho que é Timóteo. A Bíblia fala, né, que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmos. Vocês percebem como tá tendo, como, né? Tem pessoas que estão que a gente está percebendo, que a gente está sentindo pessoas que descaradamente são abusivas, né? Isso aí no âmbito geral também, para os abusadores, não só para os narcisistas, né? Que todo narcisista é abusador, mas nem todo abusador é narcisista. Mas vocês percebem como parece que está multiplicando? Se a gente for pegar a Bíblia, inclusive nessa passagem, se você for ver todas as características que estão sendo dadas ali, batem com a pessoa que a Bíblia diz que é amante de si mesmo. E é mais interessante que no final, eu não tô, o outro celular que eu tô aqui é muito lerdo, muito ruim, então não consigo acessar aqui o versículo. Mas é interessante que quando acaba o versículo, a Bíblia fala assim: destes, afasta-te. Isso que é Meu o mais Deus. interessante de tudo. Ou Deixa eu ver se eu seja, acho aqui. Eu achar aqui, eu falo destes, para vocês. Ó, tem um afasta. comentário do Leonardo ainda, né? Ele colocou assim: quando começou a depreciação, ela introduziu uma brincadeirinha boba de falar, não sou mais sua namorada e nem sua amiga, né? Então, ela começou com essa brincadeira, quando começou a depreciação com ele. Aí o José aqui colocou assim, eu também fui vítima de uma mulher narcisista, ela é perigosa, manipulação pura. Aí o Leonardo passou a dizer que tinha homens dando em cima dela. Aí o José se pintou como vítima da própria família, eu acho que também é uma das características, né? Aí o Sim. Leonardo, que tem dois aqui fazendo comentários, não apoiei ela durante uma crise de ansiedade. Quando ela me debochou, eu respondi. Mostrou um print do amigo, chamou ela de Você. mulher Tá. boa, né? É. Aí, quando fui ver, ela era causadora de tudo que se punha como sendo vítima. O José, aí o Leonardo, o pai dela era alcoólatra, brigava e voltava com a mãe. E ela foi muito mimada quando nova, do tipo a não almoçar porque o avô dela, o avô dava leite condensado escondido. Meu Deus. Aí aqui tem o Ai, José falando ainda, a narcisista ganha sua confiança, estuda do que você gosta, é isso mesmo.
e cria um clima para você ficar dependente emocionalmente. Daí ela faz um estrago. Gente, aí você vê, os homens também sofrem com mulheres narcisistas, tá Sim, vendo é. todo relato? Aí o Leonardo começa a falar, né, que o Lover Bomb me pegou muito porque eu tive poucos relacionamentos. Estava solteiro há anos, era virgem e nunca tinha passado um dia dos namorados, nem aniversário. 20 de julho, tudo junto no Love Bomb. Aí na casa da minha namorada parece que o pai era muito apegado ao irmão dela e Hum. preferia ela. Essa passagem bíblica me deu arrepios quando li. Parece que Deus me confirmou. E muito pouca gente liga a questão espiritual. Leonardo falando. É Vou ver se eu 2 acho. Timóteo 3. Achou aí? Achou? Sim, do 3 do 1 ao 5. Vou ler aqui rapidinho. Ó. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, olha a palavra, irreconciliáveis, tá? Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Deste, afasta-te. Meu Deus, olha só. Viu a A Bíblia palavra tem aqui que eu tudo, falei? né? Todas as respostas. Oi? A Bíblia é fenomenal, tem todas as respostas, né? Para tudo, né? Sim. A palavra aqui, ó, irreconciliáveis, tá? Alguém perguntou aqui em cima, narcisismo tem cura? Ateliê É a Vanielle Daniele. diz, será Daniele. isso? É. Narcisismo tem cura? Não, gente, não tem cura, tá? O que que é o narcisismo, assim, pelo âmbito da medicina? O narcisismo, ele é um transtorno de personalidade. Personalidade é a maneira com que eu vejo o mundo, porém ela está intrínseca em mim. Não é só um jeitinho de eu ser. Não, personalidade, ela faz parte de mim. Temperamento e personalidade, tá? Eu não mudo. Faz parte de mim. Então, a maneira com que eu fui criada, né? A minha cultura, né? A cultura de um país, de uma cidade, até de um bairro, a minha família, o jeito que minha família me criou, me acolheu, o jeito que a escola em que eu interagia, que eu cresci, tudo isso serve para moldar o meu caráter, certo? Então, assim, o narcisista, ele é tenebroso, porém, a maior vítima, tá, é o próprio narcisista. Então, o narcisista ele tem duas características fundamentais para ele poder ser o narcisista. Primeiro de tudo, ele é uma pessoa que ele teve muitos traumas. Então, até alguém comentou, acho que foi o Leonardo mesmo, falou que ela era muito mimada, né? É uma, é uma das questões. Porque ser mimado não quer dizer ser amado. São coisas distintas. Então, às vezes, o pai e a mãe só dá presente para essa criança, né? Não dá presença, só dá presente. Né? Deixa na mão dos outros, deixa na mão de babá. É uma criança ali, entre aspas, bem cuidada, mas não tem amor, não tem o pai, não pega, não põe no colo, não conversa, não fala, né? Oi, filho, como é que foi seu dia? A mãe só é no berro, no grito, né? Então assim, existe, por um lado, uma visão de que, nossa, né? É amada, como é mimada, mas pelo outro lado, é um pai ou uma mãe que não educa. Sempre é o filho dele que tá certo, né? Sempre é a outra criança que é errada. Porque educar, gente, educar demanda esforço. Né? Educar demanda pensar, organizar. E muitas vezes a pessoa não está com cabeça para isso. Ou é uma pessoa mais tranquila, né? São pais mais tranquilos, ou são pais, às vezes, muito ocupados. Então, pode acontecer isso. Né? Esse excesso de mimo gerar um narcisista. Em contrapartida, né? O excesso, a ausência de mimo, a ausência de amor, tudo isso, a rejeição também pode gerar um narcisista. Então, ali a pessoa nasceu em um ambiente onde ela não se sente amada pelo pai, não se sente amada pela mãe, é rejeitada o tempo todo, né? O tempo todo ninguém ali lembra que ela existe. Então ela se volta para o mundo dela, né? E fala para ela mesma, pensa para ela mesma: ninguém me ama, então eu vou me amar. E isso aí acaba desenvolvendo como um mecanismo de defesa.
né? Que é o que eu falei no começo, todos nós temos características como mecanismo de defesa. Então, essa pessoa, como mecanismo de defesa, ela leva para a vida. Ninguém se portou comigo, então eu vou me importar. Eu me amo, eu me aceito, eu me quero, eu sou linda, sou o máximo, porque ninguém deu isso para ela. Então, ela acaba se dando. Só que acaba sendo um exagero. Então, existe sim questões como é que posso dizer assim, de criação, igual aí ou o José ou o Leonardo falou que o pai da moça era alcoólatra. Então, já é um indício de uma coisa. A criação dela não foi uma criação estável, né? Você há de convir comigo, né, André, que uma pessoa que tem um pai alcoólatra é uma vida instável. Né? Sim, Claro que nem todo filho de alcoólatra vai se tornar um narcisista, vai se tornar uma coisa que não é legal. Não é isso. Mas é uma coisa a mais, né? Um agravante aí. Então, todo narcisista tem uma história. Ele não simplesmente acordou e virou narcisista, tá? Ele se tornou narcisista por conta, né, dessa dinâmica da vida dele, principalmente da dinâmica familiar. Então, a personalidade dele foi desenvolvida aí como narcisista, certo? Deixa eu sim. ver o que, que tem mais aqui. Como tá aqui, ó. Costuma ser geracional. Gente, já tinha até falado, sim, por questões culturais, né? Quem nunca assistiu, eu deixo indicado aqui para vocês um vídeo que chama Vida de Maria, que tem no YouTube, tá? É um vídeo maravilhoso, né, André? Que explica demais, né? Explica os Sim. ciclos que a gente vive. Então, eu sou de uma forma com meu filho e com minha filha, meus filhos vão ser da mesma forma com os filhos deles, os filhos, ele assim por diante. Então, acaba sendo uma questão ali geracional, né? Por conta da ambiência, a cultura, enfim. Mas também existem questões espirituais, sim, tá? Existem questões espirituais muito agravantes aí, sim. Existe algo que a gente chama de demônios familiares, tá? Inclusive, eu tenho até um livro também sobre isso que chama Demônios Hereditários. Eu não tô com ele aqui agora, cadê? Aqui, ó. Ele chama Demônios Hereditários. E ele fala bastante sobre isso, tá? Vamos lá, vamos pegar a pessoa narcisista na Bíblia para vocês terem uma noção. Jezabel e como era o nome do esposo dela mesmo? Acabe? Acabe. Cabe. Jezabel e Acabe. Um casal extremamente narcisista. Ela grandiosa, narcisista grandiosa, e ele narcisista oculto. A ponto de querer a vinha de outra pessoa, já era, né, uma manha dele, e ficar doente porque o cara falou que não. Que coisa ridícula, né? Então, isso se você, aí vocês vão pegar os filhos deles. Os filhos deles tinham as características super parecidas. Foi passando ali de geração para geração. Então, a gente identifica, sim, questões geracionais que são dificultosas, sabe? São difíceis para estar sendo quebrada, porque alguém tem que reconhecer que ele é o narcisista para que isso seja quebrado. Só assim que ele consegue a cura, tá? Narcisista é o tipo de paciente, inclusive, né, André? Desculpa, cortei você. Que ele começa a fazer terapia para reclamar dos outros. Nunca é para ele mudar, tá? Ainda tem essa. É isso mesmo. Eu É. tive uma paciente que, conforme a gente foi fazendo análise, e quando nós fomos chegando no ponto, eu ainda fiz uma pergunta para ela. Você acha que você poderia ser uma narcisista? E aí ela ficou assim, bem é, espantada na hora, né? E ela não gostou dessa pergunta. Ela não gostou. E aí ela começou depois a mandar questionamento, mandar mensagens para mim, porque eles não aceitam, né? E tem pessoas que não reconhecem que é um narcisista. E para que nem a Vaniele perguntou ali da cura, né? Não tem cura, mas a pessoa, se ela reconhecer que ela é uma narcisista, que ela precisa melhorar, que ela não quer perder a sua família, porque muitos perdem a família, né? Não quer perder a sua família, né? Quer ter um convívio melhor, quando ela procura o tratamento, né, com psiquiatra, terapia, melhora, pode melhorar. Não é fácil, mas pode melhorar em alguns sentidos, não é mesmo, Priscila? Sim, se ele tiver essa dinâmica, né, de entender que ele também precisa mudar, que não é só o outro, é possível melhorar. Ele não vai ser curado, tá? Eu falo isso a olhos humanos, tá, gente? Então, eu tô falando de uma maneira generalizada, tá? Não tô falando espiritualmente, que a gente sabe que Deus pode tudo, curar, fazer o que ele quiser, né? Mas a gente tem que se atentar a um detalhe, igual o André acabou de falar aí. Eles não admitem que eles são o problema.
Então, eu admiro, tá, quem o terapeuta que trata de narcisista. Eu não trato. Eu me especializei para tratar da vítima do narcisista. Do narcisista, eu não trato, tá? É muito desgastante, gente. Vocês não têm noção de como é desgastante. Então, às vezes, eu atendo algum paciente, e na hora eu pego ali um narcisista. A gente tem que entender, as pessoas diminuem um pouco, às vezes, acham que terapeuta é obrigado a tudo. Não, a gente não é obrigada a tudo, gente. A gente pode sim encaminhar aquele paciente para outro terapeuta e não atender, tá? Assim como rola uma química, vamos dizer assim, né? O paciente ele tem que sentir uma química com o terapeuta ele também precisa disso. Então, quando o terapeuta ele se dá de frente com o paciente, que ele sabe que vai causar algum tipo de situação, de desconforto, no terapeuta, sim, porque nós somos seres humanos. Terapeuta também tem ansiedade, terapeuta também tem depressão, terapeuta é um ser humano comum como outro qualquer, tá? É triste, às vezes, a gente ter que ser colocado em um patamar onde todo mundo pode tudo, mas o terapeuta não pode nada. Né? Nossa, ela falou assim comigo, nossa, e é terapeuta, que absurdo. Gente, nós só somos pessoas. A diferença é que a gente estudou para poder entender e para poder ter ferramentas, né? Tem a gente, né? Então, sim, acontece às vezes de eu atender um paciente, perceber que ele é narcisista e eu não querer dar continuidade no atendimento. Como já perdi também um ano e meio de atendimento com o narcisista e não saímos do lugar. Aí, quando acabou o tratamento, não tinha mais ferramenta, ele saiu me denegrindo, né, pela cidade, né? A André sabe muito bem de que eu tô falando, porque foi paciente das duas. Então, eu não tinha mais horário, encaminhei para ela a paciente, aí a paciente ficou brava com ela, porque ela falou a verdade, aí ela saiu denegrindo a gente, e detalhe, a gente atendia ela de graça, tá? Né, André? Ainda já tinha isso. Então, Por existe sim, dó, né? mas Por questão social, né? financeira, social. É, Além da gente querer ajudar a pessoa, que nem ela se fazer de vítima de uma outra pessoa e às sim. vezes não queria ver que ela também tinha problema, né? E Sim. além de a gente perder o nosso tempo, às vezes, que a gente. Às vezes fala assim, por que não faz gratuito? Tinha que ser gratuito para todo mundo. Gente, não dá, porque tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que não querem fazer o tratamento, a gente perde o nosso tempo, quase uma hora ali com a mesma pessoa, uma vez por semana, e às vezes a pessoa, ela quer só ouvir o que convém a ela. É. E quando a gente confronta, às vezes, aí ela já não aceita, acha que não está bom, que está errado. Mas, enfim, né? As características do narcisismo é isso mesmo, É. né? Eles Por nunca isso que vão eu não, aceitar que eles estão errados, né? por isso que eu não me desgasto. Então, assim, à luz da Bíblia, sim, tem cura, porque Deus pode curar tudo, tá? Porém, vamos fazer uma observação aqui. Nem todo mundo vai ser salvo. A gente tem que entender isso, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, mas esse homem tem que permitir ser convencido. Tá? A Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir. Então, Jesus não obriga ninguém ao arrependimento, né? Jesus não obriga ninguém a servir ele, certo? Então, é voluntário. Não vamos esquecer do livre-arbítrio, né? Então, é voluntário. Então, eu reconheço a minha pequenez, os meus erros, aí sim eu sou salvo em Cristo. Mas se eu não reconhecer, não tem como, gente. Deus não obriga ninguém, né? O Espírito Santo é respeitoso, ele é cavaleiro. Então, Sim, sim. Aqui o José, ele falou assim, né? É importante dizer que a gente atrai esse tipo de relacionamento, devido às nossas questões. Eu também fui procurar olhar para dentro, para as minhas questões, para entender por que eu estava atraindo essas relações. Isso me fez aprofundar no assunto e estou na formação hoje de psicanálise. Olha aí, que que legal! legal! Parabéns, é isso aí, José. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou estudar por quê? Eu vou fazer psicanálise para quê? Não é somente para você atender, para você ser um terapeuta, mas para você se entender. Às vezes a gente precisa se entender, entender algumas questões. E é isso mesmo, as pessoas frágeis, elas atraem mesmo esse tipo de relacionamento. É como o José estava dizendo ali. São pessoas que foi vítima tipo filha de narcisista. Se ela não tomar cuidado, ela vai atrair um esposo narcisista na vida dela. Tem que Vai. tomar cuidado mesmo. E por isso que o conhecimento, né? O conhecimento é muito importante. Até a palavra de Deus nos diz: o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós temos conhecimento, nós conseguimos
é enxergar as coisas melhor, né? E ter nos relacionamentos, que às vezes as pessoas acabam ficando cegas e depois que vai vendo realmente quem é quem. É. É atraído porque, primeiro porque a pessoa acha que aquilo que foi dado na infância para ela é que é amor, né? Então vamos supor, ela tem lá, é uma coisa assim, bem encantadora, sabe? Parece aqueles caras que encanta cobra, né? Parece que faz uma lavagem cerebral na pessoa. Quando a pessoa ela é criança, ela é desprezada, ela é humilhada, ou coisa do tipo. Na vida adulta, quando ela encontra uma pessoa que supre as necessidades dela, ela, pô, não tive isso, então vou ficar com essa pessoa aqui. Quando a pessoa, então, mostra de fato quem ela é, ela também fica, por quê? Porque, ué, é aqui, isso que é amor. Lá na infância, meu pai me chamava de burra, né? Então, quando ele me chama de burra, também é amor. Por isso que demora tanto para sair desse ciclo. E vou fazer uma observação aqui. Por isso que se fala tanto que são mais homens que são abusadores, mais homens narcisistas do que mulheres. Porque o homem, geralmente, ele tem uma facilidade maior de sair do relacionamento. A mulher já não, né? O homem, se ele desgostar, se ele não quiser, ele pega, claro, o homem tem sensibilidade, não é isso que eu tô falando. Mas se o homem desgostar, ele pega, vai embora e pronto. Agora a mulher não, a mulher às vezes fica dando chance, fica se culpando, né? Então tem esse agravante. Então não é que existem mais narcisistas homens, existe essa especulação. Mas isso é uma especulação, né? É que talvez existam mais queixas das mulheres quanto ao homem narcisista do que queixas dos homens quanto a mulheres narcisistas. Então tem de se observar isso daí, né? E outra coisa também, o que eu vivi na minha infância fez eu ser quem eu sou hoje. Então, por exemplo, se hoje eu sou uma pessoa que tem muita empatia, uma pessoa muito carinhosa com todo mundo, eu sou uma pessoa codependente. Codependente é quando eu preciso fazer algo para me sentir amada, tá? Então, é parte de mim, né? Nem do outro. Então, eu faço tudo que todo mundo quer para poder sentir que as pessoas vão me amar ou para sentir que elas me amam. Então, o narcisista, ele tem atração por essas pessoas. Eles batem o olho, eles identificam essas pessoas. Então, por isso que a pessoa, às vezes, ela sai de um relacionamento narcisista, igual aqui acho que o Leonardo. É, Leonardo como narcisista na vida. É um problema recorrente. Exatamente por isso. Ela sai de um relacionamento narcisista e ela acaba entrando em outro. Por quê? Porque ela ainda tem aquela demanda com ela. Ela ainda não foi curada. Quando ela é curada de fato, não tem narcisista que pegue ela, tá? é isso. Ela pega a versão, exatamente. Ó, o Leonardo fez um comentário aqui que eu achei interessante. A manipulação era tal que eu cheguei a pensar que um narcisista era eu, porque eles ficam se vitimizando e passam a culpa para você. Eu me comprometo aí com você, né? Eu me comprometo a contar meu relato em detalhes se ele puder ajudar. Se quiserem ler ele e pontuar em live. Obrigada, Leonardo. Deus Não, abençoe pela sua não. cooperação, foi muito bom, tá? Mas você vê, ele chegou a pensar que o narcisista era ele, de tanta pessoa se vitimizar. Então a Sim. gente acaba tendo esses pensamentos, não, será que eu que sou? Não, eu acho que eu sou e estou falando que ela é porque a pessoa chora, né? Eu conheci uma pessoa que ela fazia algo, né? Machucava, maltratava, humilhava, no outro dia me perdoa, eu não queria ter feito isso, eu não sei onde eu estava com a cabeça, me dá uma chance, aí a pessoa dava uma chance. Quando passava um tempo, acontecia de novo. Né? Me perdoa, porque eu te fiz isso, eu fiz aquilo. E tem os narcisistas que agride também, né? Tem a agressão. Hoje não vai dar tempo da gente falar, porque já passou o nosso lado. Pri, olha só, como que passa rápido quando o assunto tá gostoso e tem É, interação, né? Tá muito verdade. bom. Então, eu acho que a gente tem que continuar esse assunto. Falar, complementar, que a gente falou aqui só do oculto, mas tem o maligno e tem o grandioso, que a gente ainda não falou. Gente, se vocês gostaram dessa live aí, compartilhe e pede aí, ó, queremos saber mais. Queremos saber mais sobre o narcisismo. Manda aí mensagem para a gente, manda perguntas para que na próxima live a gente possa estar respondendo vocês. Então, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos. Pri, obrigada por trazer esse conhecimento para nós, porque você já se especializou, né, sobre o narcisismo. Eu preciso aprender muito ainda, por isso que eu estou aqui aprendendo com você também. Mas é muito bom a gente ter o conhecimento para não ser a próxima vítima.
Então, obrigada. Gente, vocês que estiverem conosco no Instagram, Deus abençoe. Compartilhe essa live. Né? A Helenay entrou aí agora. Deus abençoe. A Helenay está toda sexta-feira. É, Obrigado, Helenay. Compartilhe a live aí com seus amigos. A gente está sempre trazendo um conhecimento diferente. E Deus abençoe a Vaniele, Paula Bonfim, Sabrina, todos vocês que estavam com a gente, que vai sumir nos nomes, a gente não consegue ver depois. Aqui no YouTube também, Deus abençoe vocês. Como eu disse, eu sou psicanalista, né, terapeuta cristã e sexóloga. Precisarem de mim, entre no meu Instagram, Andréia Rodrigues Psi, é isso? A Priscila que me ajuda aí, Priscila. @psi_André Rodrigues. Gente, ela sabe mais do que eu. E a Priscila vai deixar né, suas considerações final. Coloca aí também o seu Insta, Pri. E tem o YouTube agora, a gente está transmitindo pelo YouTube também, gente. Olha só que legal. Nós estamos aí nos adaptando, melhorando para ser cada vez melhor as imagens, o som para vocês aí, tá bom? Adriana Faria, Deus abençoe, minha querida. Gente, desculpa que a minha tela tá escura aqui no Instagram. Da próxima vez eu mudo o ângulo da minha luz aqui, tá, gente? Da minha iluminação. Me perdoe. Bom, gente, Alessandra. vamos Alessandra, falar. para Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, pastora Alessandra, pastora lá de É, Campinas. Deus abençoe. Compartilhe essas informações aí, pastora. vamos fazer uma segunda parte depois, então, né, André? Sobre o assunto, né? Sim, sim, vamos fazer, vamos Assunto fazer. envolvente. Gente, se você quiser saber mais coisas também, ó, pode estar adquirindo o meu livro agora, tá? Meu livro é Narcisismo e a Visão Espiritual, Como Demônios na Terra. Ah, esse livro aqui, ele fala tudo, ele fala sobre o que é o narcisismo, como que ele atua, né? Tem relatos, ele fala muita coisa, gente, muita coisa mesmo, e ele fala a visão espiritual, certo? Fala a visão relacionado a questões sexuais também, tá? Tem coisas pesadas relacionadas a questões sexuais do narcisista também. Então, é geracional, tá? Tem questões pesadas sexualmente, e também tem questões espirituais muito pesadas, tá? Mas eu posso dizer até que é mais espiritual de qualquer outra coisa. E também tem esse aqui que é o Demônios Hereditários, que ele também vai responder. Um é meio que o complemento do outro, tá? São livros baratos, gente, tá? Não são livros caros, não. Não trabalho com material caro, não. Então, quem quiser aí, qualquer um desses livros aí, ou acessa meu site, que é o Instituto Priscila Domingos, tá? Ou pode estar vendo aí no meu Instagram também. Lembrando que eu também dou curso do narcisismo, tá? O curso é muito grande, muito bom, tá muito rico o curso. E também dou cursos para formação de psicanalista e para formação de terapeuta. Tá certo, pessoal? É basicamente isso. Adorei estar com vocês de novo, adorei estar com você mais uma sexta-feira, André. Quem sabe aí, próxima sexta-feira, a gente não faz junto aí de novo, né? Sim, Hoje a gente sim. está à distância aí. Mas é isso aí, gente. Espero que tenha esclarecido pelo menos algumas dúvidas que foram colocadas aí. Tá bom? Obrigada, Pri. Olha, foi maravilhoso os conhecimentos que você nos trouxe. Também adorei estar com vocês. E precisando de nós, tem a minha bio no Instagram, tem da Priscila, tem nosso contato lá. Atendemos online e presencial. A Pri presencial você atende também, Pri? Não tô mais no presencial. Não dá mais. Tá, então Consultório a tá Pri caro, atende gente. online e eu atendo online e presencial também, se for necessário, tá bom? Gente, Deus abençoe, até a semana que vem. Um bom final de semana para vocês. E fiquem atentos. Há sinais. Pessoas narcisistas, elas mostram sinais. Fiquem atentos aí.